Seminário Teológico Luz Online, levando o melhor da teologia para você. Abra sua mente, prepare o seu caderno e vamos escrevendo as partes principais desse estudo. Qualquer dúvida, volte o vídeo, tá certo? Sobre a doutrina das últimas coisas, escatologia, temos o maior de todos os fatos, de todos os acontecimentos esperados pelos cristãos protestantes evangélicos, que é a segunda vinda de Cristo Jesus. E é isso que vamos falar agora, sobre a segunda vinda do Senhor Jesus. Vamos ler a nossa apostila e vamos comentando os pontos principais. O Novo Testamento apresenta vasta cópia de previsões da segunda vinda de Cristo Jesus. Cerca de 300 referências têm sido verificadas. A matéria tem dado margem a muitas variadas interpretações, oriundas em grande parte da tentativa de se entrosar as diferentes previsões uma das outras, como se fossem peças de um grande quebra-cabeça, assim preparar uma espécie de catálogo, ou seja, de acontecimentos narrados e escritos antecipadamente. Então a vida do Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento aparece 300 vezes, anunciando que ele virá. E muitos teólogos, muito trabalho tem sido feito nesta área para tentar catalogar como será essa vinda, de que forma, né? Aí entra pré-milenismo, pós-milenismo, pré-tribulacionismo e tudo mais. Examinando o Novo Testamento, verificamos que a intenção divina das profecias é outra. Ao falar da volta de Jesus Cristo, frisa: vigiai. Então a vigilância é alvo das mensagens sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Seu intuito era gerar vigilância nos discípulos, para que eles fossem semelhantes a homens que esperam a volta do seu Senhor, como diz em Lucas, capítulo 12, versículo 36. Então, os objetivos das citações bíblicas acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo não é nem tanto apavorizar ou gerar medo, mas gerar uma vigilância, para que essa vigilância mantenha-se um padrão moral até que a vinda do Senhor aconteça. Nesse caso, para que tantos pormenores nas previsões, os cristãos deveriam lembrar as informações do seu mestre lhe confiava, para que, quando viesse a acontecer essas coisas, soubesse que estava próximo o reino de Deus. Lucas capítulo 21, 31. As profecias não constituem a história escrita com antecedência, como que para satisfazer a curiosidade, mas é um relato do que irá acontecer. Ou seja, a vida do Senhor Jesus Cristo, ela não é um relato né, é um aviso daquilo que irá acontecer, para que a igreja se prepare. Como e quando se dará isto? Como? E como se dará esta vinda do Senhor? Será pessoal, como visto subir. Atos capítulo 1, versículo 11. Será pessoal, a vinda do Senhor Jesus será pessoal. Como a gente viu ele subir, então ele voltará a esta terra. Será visível e inconfundível. Mateus capítulo 24, versículo 20 a 47. E Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Será repentina e inesperada. Mateus capítulo 24, 36 a 44, Lucas 21, 34 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. Será repentina, inesperada. A vinda do Senhor será repentina e inesperada. A que virá o Cristo? Para a separação dos homens, Mateus capítulo 24, versículo 40 a 41, sua primeira vinda trouxe divisão. Em sua segunda vinda, concretizará e acontecerá
essa separação. Para a ressurreição dos mortos, João capítulo 5, versículo 28 a 29 e João capítulo 6, versículo 39. Fala sobre a ressurreição dos mortos. Quando Cristo voltar, os mortos vão ressuscitar e os que estiverem vivos serão arrebatados. Isso tudo no piscar de olho. Isso quer dizer, um piscar de olho é quase a velocidade da luz, né? Isso tudo, tanto os mortos ressuscitar, quanto aqueles que estão vivos se encontrarem com o Senhor Jesus nos ares. Eita, isso vai ser um acontecimento, né? Então, para a reunião dos seus consigo no arrebatamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Para a transformação dos seus, ou seja, no arrebatamento, haverá a transformação daqueles que pertencem ao Senhor. O corpo material e corruptível será revestido de incorruptibilidade, ou seja, se tornará incorruptível. Se tornará incorruptível. O corpo que é hoje falível, sujeito às doenças, ele se tornará semelhante àquilo que o Senhor demonstrou antes de subir. Um corpo glorioso e maravilhoso. Então isso está escrito em 1 Coríntios 15, 50. Para a permanência dos seus consigo para sempre. Então, quando Jesus vier, haverá a permanência dos seus consigo para sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. O estabelecimento do reino na terra. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 17. E Isaías capítulo 11. A vinda do Senhor Jesus também servirá para o julgamento, segundo a teologia, para o julgamento de todos, tanto dos redimidos como dos condenados, de acordo com suas obras. Mateus capítulo 25, 31 a 46. Aqueles que fizeram boas coisas serão galardoados, premiados. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 a 15. Romanos 14, 10 a 12. E este que foram condenados irão para a sentença eterna. João capítulo 3, versículo 18. Para a destruição das coisas ora existentes e o estabelecimento de novos céus e nova terra. Segundo Pedro 3, 10 a 13. E Apocalipse capítulo 21, versículo 22. A vinda do Senhor será para que finalmente Deus seja tudo em todos. 1 Coríntios 15, 28. E Ele habitará no meio de nós, e seremos o seu povo, e Ele será o nosso Deus. E haverá segurança e paz sobre todos os homens. Então a vinda do Senhor Jesus é a doutrina mais forte, mais desejada, mais falada de todos os tempos pela cristandade e também pela vida dos judeus. Os profetas sempre falavam no dia do Senhor. Só que no Velho Testamento, o dia do Senhor é um dia cheio de fogo e sofrimento e destruições. No Novo Testamento, essa vinda do Senhor tem uma parte que terá destruição e tudo, mas tem uma parte gloriosa de arrebatamento e paz. É uma coisa mais esmiuçada. Algumas conclusões e questões. A volta do Senhor não é a morte, deve ser a expectativa dos redimidos. Mas quem finalmente morrer, ou morreu primeiro, em Cristo Jesus será ressuscitado. Então a morte não é o fim. A morte é o princípio de uma grande jornada. Diante do que vimos na Bíblia, são os principais conceitos. A vinda de Jesus Cristo se dará de uma forma rápida, imperceptível, secreta, e não tem data, nem ano, nem dia certo para esta vinda do Senhor Jesus Cristo. A vinda do Senhor Jesus Cristo é o maior acontecimento que a Bíblia aponta depois da vinda do Messias. Houve a vinda do Messias, ele subiu, agora ele voltará a segunda vez. E quando ele voltar, ele estabelecerá o seu reino junto com os seus redimidos. A vinda do Senhor Jesus é uma das principais doutrinas da escatologia.